Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 238 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler o capítulo 3, a partir do versículo 37, o capítulo 4 e o capítulo 5 completo, até o versículo 22 do livro de Lamentações. Vamos à leitura? Capítulo 3, versículo 37 em diante. Mem, quem é aquele que diz e assim acontece sem que o Senhor o tenha ordenado? Por acaso não é da boca do Altíssimo que procedem tanto o mal como o bem? Por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós pecamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Sameque, cobriste-nos de ira e nos perseguiste, nos mataste sem dó nem piedade. De nuvens te encobriste para que a nossa oração não passe. Como lixo e refúgio nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram a boca contra nós. Sobre nós vieram o temor e a cova, a desolação e a ruína. Dos meus olhos correm rios de lágrimas por causa da destruição da filha do meu povo. Aim, os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá no céu. O que vejo entristece a minha alma, o sofrimento de todas as filhas da minha cidade. Tissadê, aqueles que sem motivo são meus inimigos, caçaram-me como se eu fosse uma ave. Lançaram-me vivo numa cova e atiraram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça, então eu disse: estou perdido. Cofe, da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz quando pedi. Não feches os teus ouvidos aos meus lamentos, ao meu clamor. No dia em que te invoquei, chegaste perto de mim e disseste: não tenha medo. Reche, defendeste a minha causa, Senhor, remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os seus planos contra mim. Shin, ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus planos contra mim, as acusações que me fazem e o que murmuram contra mim o dia todo. Observa-os quando se assentam e quando se levantam. Eu sou motivo de zombaria para eles. Tu, Senhor, lhes retribuirás segundo a obra das mãos deles. Tu lhes darás dureza de coração, que é a tua maldição sobre eles. Na tua ira os perseguirás, e eles serão eliminados de debaixo dos céus do Senhor. Capítulo 4. Os sofrimentos do cerco. Aleph, como se escureceu o ouro, como o ouro refinado perdeu o seu brilho, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Bet, os nobres filhos de Sião, comparáveis a ouro puro, agora são tratados como simples objetos de barro, obras das mãos de oleiro. Gimel, até os chacais dão o peito, dão de mamar aos seus filhotes, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como as avestruzes do deserto. Dalet, a língua do bebê que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. As crianças pedem pão, mas não há quem as alimente. E os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlate agora vivem entre montes de lixo. Val, porque a maldade da filha do meu povo é maior do que o pecado de Sodoma, que foi destruída num momento sem intervenção humana. Zaine, os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite. Eram mais ruivos de corpo do que os corais e tinham a formosura da safira. Et, mas agora o aspecto deles é mais escuro do que a fuligem, não são reconhecidos nas ruas. A sua pele grudou nos ossos, secou-se como a madeira. Tete, mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque essas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. Iode, as mãos das mulheres que antes eram compassivas cozinharam os seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento quando a filha do meu povo foi destruída. Caf, o Senhor deu cumprimento à sua indignação.
derramou o furor da sua ira, acendeu fogo em Sião que consumiu os seus alicerces. Lâmede. Nem os reis da terra, nem todos os moradores do mundo acreditavam que o adversário ou inimigo pudesse entrar pelos portões de Jerusalém. Mem. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados dos seus profetas e por causa das maldades dos seus sacerdotes que derramaram no meio dela o sangue dos justos. Num. Vagueiam como cegos pelas ruas, andam contaminados de sangue, de maneira que ninguém pode tocar na roupa deles. Samique. E o povo grita: afastem-se, impuros, afastem-se, afastem-se, não toquem em nada. Quando fugiram e andaram errantes, dizia-se entre as nações: aqui eles não podem morar. A ira do Senhor os espalhou. Ele já não dá atenção a eles, não respeitaram os sacerdotes, nem se compadeceram dos anciãos. Aim. Os nossos olhos ainda desfalecem esperando o socorro que nunca chega. De nossas torres temos olhado para um povo que não nos pode livrar. Tissadê. Espreitavam os nossos passos de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Nosso fim se aproximava, os nossos dias estavam contados, era chegado o nosso fim. Cofe. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias nos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. Reche, o ungido do Senhor, que era o nosso alento, foi preso nas armadilhas deles. Dele dizíamos: debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Shim. Exulte e alegre-se agora, ó filha de Edom. Você que habita na terra de Uz, logo chegará a sua hora de beber do cálice. Você ficará embriagada e despida. Tal. O castigo por causa da sua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais a levará para o exílio, mas ele castigará a sua maldade, ó filha de Edom, porá a descoberto os pecados que você cometeu. Capítulo 5. Oração pedindo misericórdia. Lembra-te, Senhor, do que nos aconteceu, considera e olha para a nossa desgraça. A nossa herança foi entregue a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai. As nossas mães são como viúvas. Temos de comprar a nossa própria água, temos de pagar pela nossa própria lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que recebemos o castigo pelas suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós, não há ninguém que nos livre das suas mãos. Arriscamos a vida para conseguir o nosso pão por causa da ameaça que vem do deserto. Nossa pele queima como um forno por causa do ardor da fome. As mulheres foram violentadas em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Enforcaram os príncipes, não tiveram nenhum respeito pelos velhos. Os jovens são obrigados a virar os moinhos. Os meninos tropeçam debaixo das cargas de lenha. Os anciãos já não se reúnem junto ao portão da cidade. Os jovens já não cantam mais. Cessou a alegria de nosso coração. A nossa dança se transformou em lamentações. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por causa disso, nosso coração está doente. Por causa dessas coisas, os nossos olhos se escureceram. Pelo monte Sião que está abandonado, vagueiam os chacais. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Por que nos rejeitarias de vez? Por que ficarias tão enfurecido contra nós? Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.